disputa, que aí também está embutido no disputa de poder. O capital financeiro, especialmente, e o grande capital das corporações disputando a hegemonia do país. Já vão levar, e hoje, não sei se já votou agora, mas pensa que deve votar à noite, a questão do pré-sal está na pauta, e a votação em segundo turno da PEC 241, também hoje, prevista para a Câmara dos Deputados. Então, é uma transferência absurda de renda para o capital. E por quê? Se olharem o gráfico da distribuição de renda no Brasil, nós vamos ver, em 1963, a renda brasileira, ela tinha 62% de participação do trabalho. Ou seja, de toda a riqueza do Brasil, 62% eram apropriados pelo trabalho. Era um país, né, quase que com situação de bem-estar social. Depois, com o golpe militar de 64, já lá pelos anos 70, a participação do trabalho estava em pouco menos de 30%. Então, houve uma regressão dessa equação, transferindo fortunas para o empresariado. No início de 2003, essa participação era de mais ou menos 35%, ou seja, 35% da riqueza brasileira eram apropriados pelo trabalho e 65% pelo capital. Nesses 10, 12 anos, em função da política de valorização do salário mínimo, especialmente, e pelo ganho consecutivo, 12 anos de ganhos reais nas negociações coletivas, entre outras medidas, essa participação passou a ser 45%. Então, houve um crescimento extremamente importante da participação do trabalho na renda nacional. Isso também não é aceito. O que é a lógica agora da 241 e do desmonte? É exatamente esse. É impedir esse ciclo de acumulação pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Então é preciso ter o conhecimento dessa realidade para mostrar concretamente, para desnudar isso, independente de partido, independente de se é PT, se é PMDB, PDT, seja o que for, mas mostrar a realidade concreta do que está acontecendo. Então esse é um conteúdo extremamente importante para qualquer processo de educação sindical no Brasil, frente à realidade que ora atravessamos. Compreender que há um conluio judiciário, legislativo, executivo e o mundo corporativo e empresarial contra o trabalho. O executivo encaminhando e praticamente organizando um centrão no Congresso. O judiciário legitimando, do ponto de vista legal, os saques aos nossos direitos, como foi agora a decisão monocrática do Gilmar Mendes sobre a súmula 277. Eu acho isso um absurdo. Não é que uma pessoa só, um juiz só, monocraticamente, pode decidir sobre a vida de milhões de pessoas, sem constar ninguém, sem ter nenhum outro poder que possa fazer frente a ele. Então, essa é uma discussão que nós precisamos fazer. O Supremo Tribunal Federal é importante, mas o Supremo Tribunal não pode ser o ditador do país. É preciso algum outro poder, alguma outra forma, que o Supremo preste contas também. Então, por outro lado, nós temos aí a repatriação dos recursos que foram roubados do país. Esse dinheiro era para ter voltado ano passado. O relator disse ontem que não vai voltar isso mais. Ou seja, o dinheiro que foi roubado vai ficar lá fora. Então, portanto, o movimento sindical, ele precisa apropriar desses fatos para poder discutir com a sociedade que não é o movimento sindical, não são os reajustes salariais, não é a previdência social, não são os programas sociais, Bolsa Família, uma merreca de 29 milhões, que é 0,0 do orçamento nacional. Não é isso a razão da crise nacional. A razão da crise nacional é justamente o descompasso na apropriação da riqueza nacional. Cada vez mais, grupos, o empresariado tem 480 bilhões de reais represados para investir. Não investiram para poder desmontar o governo do PT.
para poder sabotar o governo do PT no chamado processo de desindustrialização, aproveitando-se, inclusive, dos desvios, dos equívocos e das derrapadas dos governos do PT. Mas, por outro lado, é preciso entender que a equação, né, de duas incógnitas, corrupção e recessão, que foi a grande arma da mídia no Brasil, a corrupção está acabando com o Brasil, a corrupção está destruindo o Brasil, e localizando a corrupção apenas nos governos do PT, tirando fora a visão de que é uma questão endêmica, na realidade política, econômica, jurídica do Brasil. Por outro lado, a recessão. Todo dia a Veja, Exame, Isto É, a Folha, Estado de São Paulo, recessão. Eu até trouxe aqui algo que eu queria mostrar. Esse aqui, passando rapidamente aqui, a narrativa sobre a crise. É isso que eu estou falando aqui. Vou mostrar. Achei o moço. Ele é bem borradinho, né? Ou seja, então qual é a nossa narrativa desses aspectos, então? Qual deve ser a narrativa de uma educação sindical voltada para a emancipação, para a transformação? Uma educação sindical voltada para uma ética da solidariedade. Primeiro, de compreender primeiro, que há uma crise financeira mundial, né, em que o setor bancário ele se apropria, né, da riqueza não só nacional, mas da riqueza mundial. E isso leva a que os países se submetam ao rentismo internacional, aos poucos mais. O que aconteceu aí? Aqui. Esse era o cenário construído diariamente. Recessão, recessão se espalha, a crise de confiança, recessão. Isso era diariamente bombardeado. Mas não apontava que o Brasil tinha reservas internacionais, que o Brasil tinha alternativas, que os empresários estavam com 480 milhões paradinhos sem investir, não havia interesse, porque o interesse deles era de aumentar a remuneração. Mas tempestade perfeita, todos esse era. Às vezes você pegava Globo, Estado de São Paulo e Veja, a manchete era a mesma. Mudava uma ou outra vírgula, mas a manchete era a mesma. Então, essa foi uma disputa de poder que desagou no governo que está. Então, lamentavelmente, o movimento sindical, por falta de compreensão crítica, muitas vezes, cumpra essa história. Cumpra essa. Então, o que a Veja diz é verdade absoluta? O que a Folha de São Paulo diz é verdade absoluta? Primeiro que nós, no movimento sindical, devemos desconfiar de toda a verdade absoluta. A verdade absoluta, ela é absoluta em função de um interesse. Porque todo absoluto é relativo. Porque o que é absoluto hoje, amanhã pode não ser mais. Até um tempo atrás, a Terra era o Sol que movimentava em torno da Terra. Isso foi a verdade absoluta durante séculos. Aí um astrônomo lá com uma unidazinha europeia, ao contrário, é a Terra que movimenta todo o Sol. Então nós devemos desconfiar das verdades absolutas, especialmente quando são verdades que vêm desse lado de lá, quando são verdades escritas pelo capital. Então nós temos que entender qual é o interesse que há nisso. Então por isso que a educação sindical, ela deve nos instruir, nos qualificar para a dúvida. Toda atividade nossa é a dúvida. E todos aqui que negociam sabem disso. A primeira questão que nós fazemos na negociação sindical é duvidar das propostas feitas pelos empresários. Duvidar dos números propostos pelos empresários. Até buscar uma outra proposta, buscar uma negociação mais favorável aos trabalhadores. Então, isto se chama formar pensamento crítico. Então, a educação sindical, ela é central para essa atividade. Que nós, dirigentes sindicais, que nós, militantes sindicais, que nós, lutadores do mundo do trabalho, tenhamos capacidade de pensamento crítico, de entender a realidade a partir da nossa ótica, do nosso mundo,
e não sermos os reprodutores das verdades construídas e implantadas na grande maioria da população por esse mundo aí, por esse mundo capital, que o interesse é sempre lucro, 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 lucro e mais lucro. É um mundo impiedoso, é um mundo destrutivo, é um mundo que não se preocupa diante de nada. É interessante, eu gosto muito dessas leituras quase românticas das guerras das corporações. Microsoft contra o Google, Google contra o Yahoo, a Fiat contra a Chrysler. É impressionante. É de uma selvageria, é de uma deslealdade assim, absurda como esse processo se fez. Preste atenção, dá uma estudada como é que o Google se formou. É algo assim, é até vergonhoso, mas essa é a lógica do capital. Como que o nosso amigo lá da Microsoft passou a perna no Steve Jobs, tomou um programa dele e fundou a Microsoft? Como que o Steve Jobs deu a resposta? Como que o atual candidato dos Estados Unidos, Donald Trump, fez a sua fortuna, o pai dele fez a fortuna com as suas empresas? Como é que esse processo de guerra entre as corporações é a chamada guerra corporativa? Essa é a lógica do capital. Essa é a lógica do mundo do dinheiro. Que para ter mais dinheiro é preciso destruir quem esteja à sua frente. Então, a compreensão dessa realidade de forma crítica nos permite formular a nossa proposta, nos permite formular a nossa alternativa. E a nossa alternativa é aquela que aponta para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. É aquela que aponta a perspectiva de uma sociedade do trabalho. Uma sociedade onde as pessoas sejam valorizadas, que as pessoas possam ter vidas dignas, que as pessoas possam ter acesso à educação, à saúde, a saneamento, a transporte. Porque isso é possível, há dinheiro para isso, há condições para isso, mas num país em que 1% da população concentra, detém e domina mais de 80% da riqueza nacional, não pode haver justiça social. E é essa a equação que o mundo do trabalho tem que conhecer.